Olá pessoal, vou mostrar para vocês como a gente faz para criar um par de chaves pública e privada com OpenSSL. Vamos lá. A forma mais simples e mais prática para criar uma chave privada com OpenSSL fica assim, ó. OpenSSL, gen RSA e direciona uma saída, né? Alt, chave privada.pem. Posso colocar também o tamanho da chave. Está criado. Olha lá, ó. Chave privada.pem. Criada a chave privada, eu preciso criar uma chave pública correspondente a ela. Eu utilizei o GNRSA porque ele é o padrão. Geralmente a gente utiliza o GNRSA. Mas também uma outra opção aqui seria utilizar o GenPKey. Só que aí nesse caso eu preciso escrever para ele qual algoritmo eu vou utilizar. Algoritmo RSA e direciono uma saída, né? Alt, chave privada.pem. E o tamanho também, posso colocar o tamanho junto com ele. É a mesma coisa, então como o padrão é o RSA, é o mais utilizado, eu acabo utilizando o GNRSA que é mais prático. Então a gente vai trabalhar com ele, tá? Então, vamos lá. Olha, criada a chave privada.pem, eu vou criar a chave pública correspondente a ela. E para criar a chave pública correspondente a essa chave, o comando fica assim, ó. OpenSSL, RSA, pub alt, para criar a chave pública, e como entrada eu coloco aquela chave que a gente acabou de criar. Direciono uma saída, colocar a chave pública.pem e Enter. Criado, ali ó. LS estão aqui ó. Então essa é a forma mais simples que tem de criar um par de chaves, né? Chave privada.pem e chave pública.pem. Mas também haverá aquela possibilidade em que você precisa criar uma chave privada com senha. Então, nesse caso, a gente acrescenta mais um parâmetro. A gente coloca ali um algoritmo de encriptação também. Deixa eu mostrar como é que fica essa sintaxe aqui. Ó. Assim, ó, OpenSSL, gen RSA, direciono uma saída, vou colocar uma chave privada, vou mudar a extensão .key para facilitar a visualização. Coloco ali agora o algoritmo de encriptação que eu vou utilizar, a S256, e o tamanho da chave. Olha, repare que agora ele me pediu um passphrase, pediu uma senha para essa chave. Então vamos criar essa senha aqui e guarde essa senha com segurança também. A cada vez que você precisar fazer uma operação com essa chave privada, vai precisar dessa senha. Vamos dar um listar aqui para a gente ver como ele está. Está ali, ó. Então a gente criou agora a chave privada.key e nós vamos precisar criar uma chave pública correspondente a ela. E para criar a chave pública, a gente vai precisar digitar a senha também. Vamos lá, a sintaxe é a mesma. OpenSSL, RSA, pub alt. E agora, como entrada, eu coloco aquela chave ali que a gente acabou de criar. A chave privada.key, que é a chave que contém a senha. Né? Coloco uma saída para ele. Deixa eu colocar o nome aqui de chave pública.key. Repare que eu estou utilizando a extensão .key agora. E antes eu utilizei .pen. A sintaxe é a mesma, tá? Mas o .pen é mais amplamente utilizado, porque ele é um formato que carrega mais dados, ele é um formato de em base 64, maior compatibilidade, né? E o .key é binário. Então, geralmente, o pessoal utiliza .pen. Mas há alguns casos que tem que ser a chave privada .key, como em caso de certificados digitais, por exemplo, depois facilita para a criação com o próprio OpenSSL, né? Ali ele pediu a senha da chave privada. Senha. Está lá, ó, vamos dar uma olhada. Então aqui ó, eu criei a chave privada.key com senha e criei a chave pública.key correspondente a ela, essa chave que tinha senha. Essa é a forma mais simples. Então, a partir daqui a gente pode utilizar essa chave pública, pode divulgar ela livremente, né? A chave pública você divulga da forma como quiser, distribui livremente, e a chave privada você guarda com segurança. Se tiver uma senha, guarde essa senha com segurança também. A partir da chave privada você pode criar um certificado digital, usar para FTPS, para SFTP, pode utilizar para SSH, você coloca a chave pública no seu repositório de chaves autorizadas, e a partir da chave privada você utiliza ela para conectar. Então aumenta exponencialmente a segurança do seu sistema, das suas conexões. Né? Só vou mostrar aqui para vocês como a gente faz para visualizar uma chave privada, se precisar, né? Você pode dar um cat no arquivo, também, ou pode fazer assim, ó, OpenSSL, aí coloca RSA, coloca como entrada a chave que você quer verificar, e você pede para ela fazer em modo texto,
e sem saída. Aí ele vai imprimir na sua tela, coloca a senha, vai imprimir na sua tela o conteúdo da chave. Em princípio é isso. Para criar um par de chaves público e privado é bastante simples e aumenta muito a segurança. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço.